Não, o essencial, Deus concede aos seus filhos enquanto dormem. O Senhor é aquele, queridos, que deseja nos levar a entender que Ele é um Deus provedor em nossas vidas. Quantas vezes vivemos preocupados, ansiosos, desesperados? Quantas vezes passamos a vida lutando por tantas coisas e nos esquecemos de que temos um Deus que é provedor. Quando Deus chama o povo de volta para sua terra, eles saem do Egito e havia uma Canaã preparada para eles, e eles vão peregrinando pelo deserto. Deus enviou a provisão que eles precisavam. Quem lembra que Deus enviou para eles? O que era? O maná que vinha do céu, um maná, queridos, precioso, que eles usavam para a base da sua alimentação, e eles não precisavam trabalhar duro para isso, era o próprio Deus que concedia a eles o maná que caía do céu, quando eles dormiam, quando eles acordavam, aquele maná estava ali. Deus falou assim: olha, não pega mais do que vocês precisam, hein? Não pega mais do que vocês precisam, pega o maná para hoje. Mas sempre tem gente que quer conseguir, né? E não quer só receber. Eu não sei se vai ter amanhã mais, então. Aí vinha e pegava mais do que precisava, guardava. E quando eles iam usar no outro dia, estava tudo estragado. Porque Deus queria ensiná-los a viver pela fé. Mais do que isso, a receber dádivas diárias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe receber dádivas diárias? Nessa noite, queridos, nós precisamos talvez ressignificar algumas coisas na nossa mente e permitir que o Espírito Santo nos ensine a receber dele dádivas preciosas. E através dessas lições, eu quero apresentar 3 situações importantes dentro dessa capacidade que precisamos de desenvolver, de receber dádivas diárias. Esse ano eu tive uma experiência diferente. Quando eu virei o ano, eu falei assim: eu queria muito oferecer aos meus pais um passeio, eu queria que eles viajassem comigo, mas dessa vez eu falei assim: pai, eu não queria que vocês gastassem com nada. E aí eu fiquei assim: será que eles vão aceitar? Porque você sabe muito bem, a maioria das vezes, a gente é o quê? A gente não quer dar trabalho, não precisa, não é? E aí eu falei assim, com minha mãe, e depois com meu pai é mais resistente. E aí eu falei assim: não, eu queria muito que vocês fizessem um passeio e simplesmente recebessem. E foi um passeio tão proveitoso, foi um momento tão oportuno. Mas se um deles tivesse travado o coração e falado: não, eu não aceito, não, e às vezes deixar o orgulho, né, bater no coração, e achar que não devia deixar, às vezes, aquela situação acontecer. Mas eu fiquei refletindo assim, eu recebi tantas bênçãos dos meus pais, eu queria ter a oportunidade de fazer isso pelo menos uma vez, e foi uma bênção. E foi uma bênção principalmente porque o coração deles estavam abertos para receber. Por que eu trouxe essa ilustração, queridos, tão íntima? Porque muitas vezes nosso coração não está aberto para receber. Porque nós estamos tão acostumados a trabalhar duro para alcançar as nossas coisas, que quando recebemos algo que não vem do acaso, é a provisão de Deus para nossas vidas, nós temos dificuldade de receber. Porque a gente só quer conseguir. Deus quer nos ensinar uma coisa: está na hora de aprendermos a entrar no descanso do Senhor. Está na hora de começarmos a aprender a receber as provisões que Deus nos manda. E Ele manda do jeito que Ele quer. E é o que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, queridos, é o seguinte: Deus deseja que vivamos uma vida em uma tranquilidade santa. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que até as coisas difíceis podem ser feitas com o senso da presença e da ajuda de Deus em nossas
vidas. Ele deseja que nós venhamos encontrar essa tranquilidade santa, para que possamos viver a nossa vida diariamente, confiantes no Senhor. Olha o termo, queridos, uma tranquilidade santa. Por quê? Porque não é uma tranquilidade qualquer, é uma tranquilidade que vem do senso da confiança que temos na provisão de Deus em nossas vidas. Não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, de forma alguma. Que você não tem que se responsabilizar pelos seus compromissos, de forma alguma. Eu quero dizer, queridos, que mesmo diante dos maiores desafios que a vida venha trazer para a sua vida, mesmo diante das dificuldades, das limitações, dos problemas desafiadores, porque a vida não é fácil, nós podemos sim escolher não viver preocupados, angustiados, desesperados, mas podemos escolher confiar na provisão daquele que não dorme e está cuidando de nós todos os dias. Esse ambiente, queridos, é conquistado. Esse ambiente precisa ser intencional. Esse ambiente precisa ser decisivo, porque se eu opto por ficar pensando que a força do meu braço vai mover as coisas sempre, e que se eu não me mover as coisas não vão acontecer, e se muitas vezes eu me deparar com situações que eu não consigo, eu deixar que os fardos pesados acumulem nos meus ombros, eu não conseguirei viver e desfrutar da vida plena que Deus tem para mim. A gente pode inclusive passar por momentos difíceis. Eu quero dizer mais, talvez você, querido, esteja vivendo um momento muito difícil em sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, que mesmo nesse momento difícil, você pode trazer consigo essa tranquilidade santa, porque é o senso da presença e da ajuda de Deus em todo o tempo. Está difícil, pastor, está difícil, mas Deus está comigo, eu vou seguindo em frente. Está difícil, às vezes eu penso que não tem mais jeito, Deus enviará a provisão, Deus enviará a provisão necessária, Deus enviará aquilo que eu preciso para esse tempo, Deus enviará recursos, Deus enviará pessoas, Deus mudará situações. Deus é Deus, queridos, que nos quer levar para um ambiente de tranquilidade na presença dEle. A Bíblia fala, queridos, que Davi tinha uma grande tarefa quando ele chegou no acampamento dos filisteus. Tinha um gigante afrontando ele. Agora você lê o texto de 1 Samuel 17, e você pensa mesmo que Davi achou que derrotar aquele grande gigante seria tão fácil assim? Nos entrelinhas, você acha mesmo que quando ele deixa aquelas armaduras que Saul queria dar para ele, corre para o riacho, para pegar 5 pedrinhas, ele não deve ter pensado assim, é agora. É aquele momento que a gente fala assim, eu tomei a decisão, mas agora o que eu vou fazer? Porque agora eu já estou aqui, eu tenho que continuar. Eu vou lá. A situação não era fácil. Não era, queridos. Mas Davi, ele foi com o senso da ajuda e da confiança que ele tinha em Deus. Tanto é que quando nós percebemos ele indo diante do gigante, ele dizia, vamos lá abrir o texto. 1 Samuel 17, 45. Você pode vir contra mim com lanças, espadas. Vamos ler. Na tradução Nova Versão Transformadora, Davi respondeu aos filisteus, você vem a mim com uma espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Ou seja, quando Davi ele se posiciona, a tarefa era difícil, o desafio era muito grande, mas ele foi na confiança do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, queridos, na vida, nem tudo é conseguir, nem tudo é com a força do nosso braço, mas
nós podemos aprender a receber a provisão de Deus e entender que há uma confiança genuína que Deus deseja gerar nos nossos corações, de que mesmo nos momentos mais difíceis, nós possamos passá-los confiantes de que Deus está conosco. Ele é o nosso ajudador, e o essencial, Ele concede aos seus filhos, enquanto dormem. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, queridos, dentro desse tema, é que Deus, Ele quer nos dar muito mais do que podemos imaginar. Se orarmos por ajuda, nós precisamos então deixar que Deus escolha como e intermédio de quem Ele enviará. Eu quero repetir isso. Deus, Ele quer nos dar muito mais do que podemos imaginar. Porque é a palavra. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Eu creio, mas se eu creio, eu preciso entender. Se eu oro por ajuda, eu preciso deixar Deus escolher como e por intermédio de quem Ele irá enviar a sua ajuda. Segunda Reis, capítulo 5, nos versos de 10 a 14, narra a história de Naamã, um soldado do exército importante naquele tempo. E a Bíblia diz, queridos, que ele começou a desenvolver uma doença muito séria, contagiosa, a lepra. E ele então foi agraciado com uma serva do Senhor na sua casa, que o disse: olha, lá em Israel tem um profeta que pode curar essa lepra. Nosso Deus faz isso. Ele então vai levando uma carta do rei para o rei de Israel. Quando ele chega lá, queridos, ele então é direcionado para ir à casa do profeta. Ele foi até Deus, através da pessoa do profeta, e o profeta dá uma direção. Vamos ler ela. Ele mandou uma mensagem, um mensageiro dizer a Naamã, perceba, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Olha, ele esperava, hein? Olha o próximo. Não são os rios de Abana e Farfa, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã, ele deu meia volta e partiu furioso. Mantenha o texto. Nós não precisamos ficar constrangidos, porque todos precisamos de algo em algum momento da vida. Deus, Ele não nos criou para que fôssemos tão independentes a ponto de nunca precisar de ajuda, mas se precisamos de ajuda e clamamos ao Senhor por ajuda, nós precisamos deixar que seja do jeito de Deus que a ajuda chegue. Naamã queria a ajuda de Deus, mas o jeito de Deus foi o seguinte: vai se banhar no Rio Jordão 7 vezes, e a sua lepra vai sair. Ele não quis. Eu não vou. Não é os rios lá da minha cidade muito melhores e mais limpos? Isso é uma afronta. Eu achava que ele devia fazer assim, ó. Levantava as mãos, passavam próximos às lepras, invocavam o nome do Senhor. Eu não vou me banhar. Deu meia volta e foi embora. Deixa eu te perguntar uma coisa, queridos. Naamã realmente queria receber uma dádiva de Deus naquele dia?
aprendendo a receber dádivas diárias. Deus faz, Deus cuida, mas Deus tem o seu jeito de fazer. Nós estamos tão acostumados em conseguir, nós estamos tão acostumados a ser independentes, que quando precisamos depender, nós temos dificuldade de receber dádivas diárias. O coração de Naamã estava orgulhoso demais. Muitas vezes, Deus deseja nos conceder bênçãos e dádivas diárias, mas o orgulho do nosso coração nos impede de receber. Eu quero dizer que nem sempre a gente vai conseguir. Tem dia que a gente só tem que receber. Mas, vamos continuar o texto. Versículo 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será. Disse apenas, mas era muito para Naamã. Naamã, queridos, ele se encontrava numa posição importante no seu tempo. Naamã tinha construído, na sua visão de mundo, estruturas rígidas demais para aceitar que as coisas fossem do jeito de Deus. Naamã precisava de uma única lição: aprender a receber dádivas diárias, quebrando o orgulho. Então, versículo 14. Dá para colocar? Travou? Versículo 14. Assim, Naamã desceu ao Jordão, quebrou o orgulho. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. E sua pele ficou saudável, como a de uma criança. E ele foi curado. Glória a Deus. Eu acho que a cura de Naamã foi muito mais do que uma cura física. Estruturas rígidas do interior de Naamã começaram a ser desestruturadas. E para que nós possamos aprender, queridos, a receber dádivas, muitas vezes, nós temos que permitir, difícil, viu, gente? Que o orgulho, que trava, seja quebrado. E nós possamos ir e dizer: por favor, pode me ajudar? É tão difícil para quem está precisando dizer, mas para quem está externo, viu como os soldados de Naamã disseram? Apenas isso. Às vezes nós poderíamos resolver muitas coisas com a única palavra. Deus, Ele deseja que nós venhamos viver essa tranquilidade santa que Ele tem para a gente. Mas para isso, eu preciso entender que Deus não me fez para ser tão independente assim. Eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir. Eu posso apresentar o que eu preciso. Talvez você precise voltar para casa e pedir. Papai, mamãe, esposo, esposa, filhos, irmãos, faça isso. Saia aqui nessa noite convicto de que você não deixará passar nenhuma dádiva diária que Deus deseja conceder à sua vida. Terceira coisa que eu gostaria de argumentar nessa noite, queridos, é o seguinte:
E quando chegarem os momentos difíceis? E aí? E quando os desafios maiores da vida chegarem, o que nós podemos fazer? Bom, diante dos desafios que a vida venha trazer, nós podemos manter a tranquilidade. Mas como? Bom, se você puder fazer alguma coisa a respeito, faça. Mas, se você não puder fazer alguma coisa a respeito, confie em Deus e deixe que Ele cuide disso. Quero repetir. Se você puder fazer alguma coisa a respeito, faça. Diga para o seu irmão, faça, meu irmão. Diga para ele, faça, meu irmão. Se for possível, faça. Mas e se não for possível? Confia. E deixa nas mãos de Deus. Deixa com Deus. Vamos ler Romanos 8, 28. É uma escritura que você precisa guardar no seu coração. Olha o que ela vai dizer. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós podemos confiar que Deus irá fazer com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus faz, queridos, do jeito dele, que as coisas cooperem para o nosso bem. Nós podemos confiar. Nós precisamos aprender que existem momentos em que as nossas forças humanas não conseguirão. Então é nesse momento que nós elevamos o nosso coração ao Senhor e descansamos nele e aprendemos a receber dádivas diárias. Eu quero concluir nessa noite dizendo, queridos, que enquanto estamos tentando cuidar de nós mesmos, não estamos deixando Deus cuidar de nós totalmente, da maneira que Ele quer. Eu quero te fazer uma pergunta. Em que áreas da sua vida você precisa permitir que Deus trabalhe nessa noite?